Fala, nação! Verdade e mentira no futebol dura 24 horas. E tem informações sobre Roberto Firmino. Isso mesmo. O West Ham diz sim, libera Lucas Paquetá. Porém, quer compensação financeira. E aí há um imbróglio. Flamengo já fez proposta? Vamos falar sobre isso. José Boto, o homem forte do futebol do Flamengo, chega hoje e já tem logo de cara para resolver venda de atletas, compra de jogadores, renovações de contrato. Isso mesmo. E o fair play financeiro? Já falamos isso e vamos voltar a falar. Internacional querendo passar a perna no Flamengo. Isso mesmo. Isso tudo e muito mais agora. Então eu peço, não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem, nação rubro-negra. BAP disse na sua eleição a presidente que montaria um time de profissionais para elevar o patamar rubro-negro. E ele já confirmou mais 2 nomes. Flávia da Justa, responsável aí que trabalhou no marketing de empresas como Oi, Petrobras, Cultura Inglesa, e Roberto Trinas, especialista em marketing esportivo, que alavancou o programa sócio-torcedor do Palmeiras, o Avante, que hoje tem 197 mil sócios adimplentes que pagam todo santo mês. Isso mesmo, é o maior sócio-torcedor do Brasil. É, nação, maior sócio-torcedor do Brasil. E o marketing é a área que mais o BAP entende. E ele, o BAP, que foi o que construiu o sócio-torcedor no Flamengo, lá na época da gestão de Bandeira de Melo. Isso mesmo, ele era o responsável pelo marketing. E ele que deu esse pontapé. Desde então, ele viu que nada mudou. E vai melhorar toda essa situação. Então, 2 aí novas contratações para o time de profissionais que BAP prometeu. E tem mais, José Boto, que chega hoje, chegaria agora às 6h30, mas teve o voo cancelado em Portugal, chega hoje às 3h45, teria uma entrevista coletiva a 1h da tarde, porém foi remarcada para segunda-feira, no mesmo horário, 1h da tarde. Já chega e já começa aí a se familiarizar mais ainda com as situações que envolvem o Flamengo. Ele fica para passar o Réveillon no Brasil e o resto da sua equipe chega no dia 1º de janeiro. Lembrando, 1º de janeiro, o BAP, o presidente eleito, pode já tomar as suas decisões, porque até o dia 31 ele não pode fazer nada. Bom, falando em José Boto, vamos lá. Esse aí a gente tem uma expectativa muito grande sendo colocada para o profissional. Profissional esse que já deu, na sua história, trabalhando no Benfica, quase 3 bilhões de reais em vendas de atletas. E vai precisar ter aí um jogo de cintura. Isto porque, vamos lá, o BAP falou que o Flamengo nessa temporada deve gastar algo em torno de 230 milhões em reforços. É o ano inteiro, não nessa janela de transferência. O Flamengo, com a saída de Gabriel Barbosa
e Davi Luiz já confirmadas, a partir de janeiro terá uma economia aí de algo em torno de 3 milhões de reais, 3 milhões de reais na sua folha salarial. Em caixa, 3 milhões de reais. Mas e os 230 milhões? É porque tem dinheiro a entrar para o Flamengo no decorrer do ano inteiro. E esse dinheiro aí, por isso o Flamengo vai gastar algo em torno de 230 milhões de reais em contratações. Pode gastar mais? Pode. Mas para que venha a gastar mais, terá que vender. Já que falamos aí de Boto, permanecendo no assunto José Boto, o profissional já chega aí com dor de cabeça para resolver. O Flamengo tem aí 5 atletas que no final de dezembro de 2025 não terá mais contrato com a instituição. Vamos lá. Zagueiro Pablo, que está emprestado ao Botafogo e que retorna ao Flamengo no dia 1º de janeiro. Inclusive, na verdade, ele já retornou. Inclusive, já está treinando aí com o time que vai jogar as 4 primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Lembrando aí que Carlinhos, Cleiton, Lohan e o goleiro Diogo foram liberados após o jogo contra o Fortaleza, saíram de férias e retornaram ontem para treinar justamente com o Sub-20, que vai jogar as 4 primeiras partidas do Campeonato Carioca. A gente já trouxe aí que as 4 primeiras partidas serão fora do Rio de Janeiro, né? Vão fazer um tour aí pelo Nordeste. Isso mesmo. Bom, o zagueiro Pablo, contrato até 2025. A princípio, não interessa a Felipe Luiz. Não interessa a Felipe Luiz. Mas, nessas 4 primeiras partidas aí, tudo pode acontecer. O Flamengo, o empresário do atleta já garantiu que não existirá esse negócio de rescisão de contrato amigável. Ou vai emprestar até o final da temporada, ou venderá. A princípio, rescisão de contrato, esquece. Já teve sondagens de alguns clubes, mas ainda nada confirmado. Isso porque também vai esperar o profissional José Boto resolver, ele que vai resolver essa situação. O Vasco da Gama, através do Carille, já demonstrou interesse, mas ainda nada de martelo batido. É esperar aí, já no dia 1º de janeiro, tudo será resolvido. O zagueiro Cleiton, mais um zagueiro. O zagueiro Cleiton também tem contrato a encerrar com o Flamengo no dia 31 de dezembro de 2025. E informações vindas de Portugal, e aí o José Boto, como é português e estava em Portugal, tem essas informações, que o Benfica de Portugal tem interesse no atleta. E José Boto também já confidenciou que quer a renovação do jogador. Agora é ver um bem bolado aí, pois o seu empresário está insatisfeito por não ter oportunidades para o atleta. O Flamengo aí pode renovar, emprestar, ou mesmo podendo aproveitar o jogador. Por quê? Tem situações aí que pode surgir em relação a Fabrício Bruno, a Léo Pereira e o próprio Léo Ortiz nessa janela de transferência. Vamos aguardar para a gente ver. Outro jogador, Guilhermo Varela, lateral direito, também tem contrato aí com o Flamengo até o dia 31 de dezembro de 2025. E o seu nome já é ligado várias vezes com o Peñarol. Só que o alto salário do atleta simplesmente o afasta do time uruguaio. José Boto aí terá que resolver também essa situação, já que o contrato do jogador também se encerra no dia 31 de dezembro de 2025. O goleiro Matheus Cunha, que teve sondagem aí, já foi falado na mídia, mas nada confirmado, que o Grupo City estaria de olho no profissional.
também tem o seu contrato se encerrando em dezembro de 2025. E ele já deu várias declarações que não que pode sim sair do Flamengo. E o principal deles todos, Eric Pulgar, titular absoluto ali do Flamengo, que também tem o seu contrato a encerrar no final de dezembro de 2025. Surgiu a informação que o Sampaoli, lá do Rennes, tem interesse nele e propostas do mundo árabe. Até agora já teve aí 3 recusas em renovação de contrato do jogador com o Flamengo. Então vamos aguardar. Além desses 5 pepinos para ser resolvidos, tem a questão das compras dos atletas para reforçar o elenco. Mas antes de falar de compras, melhor, vamos falar de compras. Alguns nomes já estão sendo estudados. Inclusive o BAP deu uma declaração morrendo de rir dos nomes que estão sendo especulados na imprensa. E ele garante, até agora nenhum nome foi acertado. Mas aquilo que no futebol sempre fala, a verdade e a mentira dura 24 horas. Ele simplesmente pode estar fazendo isso para despistar. Vendas de atletas. Também outra situação aí que o José Boto terá que resolver. E ao que tudo indica, o Flamengo perderá 2 titulares absolutos na mão de Felipe Luiz para o futebol. Um deles, que está quase garantido, é o lateral Wesley. Mas e se o Varela for vendido? Wesley também. José Boto aí terá que resolver essa pendenga. Provavelmente, se os dois saírem, um lateral deve subir da base, que é o Daniel Salles, muito bom lateral direito. E o outro o Flamengo deve contratar. E esse deve ser para chegar e assumir a titularidade. Teremos que aguardar aí a movimentação do mercado. O Flamengo aí podendo ter, como a gente já trouxe, Flamengo sendo assediado, é a melhor palavra, pelo futebol europeu. Sondagens por Eric Pulgar, do mundo árabe e do futebol francês. Sondagem de Fabrício Bruno, do futebol francês e da Premier League. Léo Pereira, sondagens do mundo árabe. Gerson, do Liverpool, da Inglaterra. Everton Araújo, sondagens do Atlético de Madrid e do Bayer Leverkusen. O Atlético de Madrid da Espanha e o Bayer Leverkusen o Atlético de Madrid da Espanha e o Leverkusen da Alemanha. Matheus Cunha, já foi falado do Grupo City indo para o Bahia, já foi falado que tem um time da Itália de olho e tudo mais. É esperar para ver. Por enquanto, somente suposições. Fair play financeiro. O Flamengo aí podendo estar levando uma pernada do Internacional. Isso mesmo. Lá vem o Romo falar de fair play financeiro. Todo mundo só sabe falar agora de fair play financeiro. Bom, vamos falar de fair play financeiro, mas vamos dar uma resposta, antes de tudo, de falar do Thiago Maia, do influenciador do Botafogo, que até esqueci o nome dele, até anotei aqui, mas é só procurar aí. O cara é tão desinformado, mas tão desinformado, que ele acusou o Flamengo de, ele e o Palmeiras, Flamengo e o Palmeiras, de falar sobre fair play financeiro, mas que tanto o Flamengo quanto o Palmeiras não fazem o fair play financeiro. Então vamos lá, vamos tentar explicar aqui mais uma vez o fair play financeiro. Fair play financeiro, ele foi criado na Europa para limitar os gastos dos clubes. Gastos esses que não podem fazer com que o clube não deixe de honrar os compromissos com os seus fornecedores,
Não deixem de honrar os compromissos com os seus jogadores, que é o quê? O pagamento em dia, tudo sendo colocado certo, todo mês pagando em dia os salários. Os fornecedores sendo pago, que é questão de, por exemplo, o Flamengo quer contratar o Messi. Dividiu lá o Messi de 10 vezes. Beleza, tem que estar pagando mês a mês aquele valor, aquilo que foi combinado. Sem ficar devendo ninguém. Mas principalmente conseguir gastar aquilo que arrecada. Ou melhor dizendo, arrecadou 1 bilhão, pagou as dívidas lá, tudo, as despesas tudo, 700 milhões. A diferença, que seria aí os 300 milhões, essa diferença pode ser gasta com contratações. Porque está tudo pago, não deve-se nada. Aí o desinformado, influenciador do Botafogo, atacou o Flamengo falando que o presidente do Flamengo falou que o Flamengo está quebrado. Isso mesmo, que o Flamengo está quebrado. Mas mesmo assim, quer pagar 35 milhões de euros no Roberto Firmino. Bom, então já vamos começar a dar a pesada no meio da fuça desse bobo aí, influenciador do Botafogo. O Flamengo, em momento algum, falou que vai pagar 35 milhões de euros. O que está acontecendo em relação ao Roberto Firmino? Que o Roberto Firmino está se desligando do time dele no mundo árabe, o Al Ahly. E aí vai ficar livre e será colocado aí em negociação no futebol. Mas mesmo que o Flamengo pagasse os 35 milhões de euros, primeiro, não seria à vista, e outra, seria uma negociação, e o Flamengo, com aquilo que recebe, tem condições de arcar. Diferentemente do seu Botafogo, que é um clube que teve um orçamento aprovado de 300 milhões e gastou meio bilhão de reais em contratação neste ano. Aí ele atacou também o Palmeiras, que está contratando lá contratou o Paulinho, está contratando o Paulinho do Atlético, o Facundo Torres, tem interesse no Andrés Pereira e assim vai. Então assim, vamos lá. O fair play financeiro é para isso. Clubes que devem não têm condições de contratar da maneira que está sendo contratado. É o próprio exemplo do Botafogo, virou SAF, mas deve Deus e o mundo, inclusive um ex-jogador, Vitor Sá, que já não está mais no elenco, cobrou a dívida que ele tem com o Botafogo na justiça. Aí tem o Corinthians, que deve mais de 2 bilhões, deve Deus e o mundo, inclusive o Flamengo, mas não deixa de contratar. E agora, já que estamos falando aí, tem essa situação, o próprio Internacional contratou Thiago Maia por 4 milhões de euros, dividido em 10 parcelas, e não pagou nenhuma. A primeira tinha que ser paga em agosto, 250 mil, e agora em dezembro, mais duas, de 400 mil euros e mais 50 mil euros, que daria 450 mil euros. Ele está devendo aí ao Flamengo 650 mil euros. E aí simplesmente surge a informação que o Thiago Maia está sendo vendido para o Santos, negociando, vendido não, está em negociação com o Santos, e uma das tratativas é que o Santos assuma a dívida que o Internacional tem com o Flamengo. Isso é comum no meio do futebol. Isso é comum, não é ilegal. Só que o que acontece? O Santos está voltando agora para a primeira divisão. E aí ele contratando, o Flamengo, se bobear, vai acabar não recebendo a dívida. Então o jogador ficou 1 ano de graça.
no Internacional. O Internacional deu o calote no Flamengo, está passando o jogador para o Santos, e é o que tudo indica, pode acontecer do Flamengo não receber do Santos também. Então a CBF, o Flamengo entrou contra o Internacional na CBF para resolver essa situação, tem que entrar para resolver essa situação aí para o Flamengo. Porque senão é inadmissível. O Flamengo lá em 2013 tomou um chá amargo, que fez contratações a qual podia arcar. Quem não se lembra aí de Val Baiano, Bruninho, André Santos em final de carreira, Paulinho. Quem não se lembra? E aí, o Flamengo hoje consegue arcar com tudo. Mas lá atrás, teve que sofrer um choque de gestão. E os clubes hoje, não. As SAFs foram criadas e aí dão 16 anos para eles poderem resolver todas as pendências com seus credores lá, com os jogadores que estão na justiça, com pagamento de atletas que foram contratados e não foram quitados. Aí é muito fácil. Aí é muito fácil. E um estudo mostra, o Flamengo não quer virar SAF. O próprio presidente eleito já deixou isso claro. Mas existe um estudo que o Flamengo, se ele quiser virar SAF, ele vale hoje algo em torno de 5 a 6 bilhões de reais. Imagina entrando 5 a 6 bilhões de reais no Flamengo. O Flamengo virando SAF tem suas dívidas, mas as dívidas estão controladas. Aí é que o Flamengo poderia gastar a rodo. Imagina, 16 anos sem ter que pagar a dívida com ninguém. E sendo injetado ano a ano mais de 1 bilhão de reais. Então é isso que o ignorante do influencer do Botafogo, as torcidas a qual sempre a gente fala de fair play financeiro, criticam o Flamengo, elas não param para analisar esse tipo de situação. Que se o Flamengo hoje também vira SAF, como o Botafogo virou, como o Cruzeiro virou, como o Grupo City virou, o Flamengo hoje seria hegemônico. Isso é certo. Mais de 5 bilhões vale hoje o Flamengo. Não tendo que pagar suas dívidas durante 16 anos. Se o Flamengo, do jeito que está, andando com as suas pernas, tem um elenco maravilhoso, muito bom, para muitos o melhor do futebol brasileiro, imagina virando SAF. Então, é para se pensar, ao invés de falar essas besteiras que andam falando por aí, que sempre falam por aí. Bom, vamos lá. Roberto Firmino, José Boto, deu uma declaração que deu a entender que existe sim uma negociação envolvendo Roberto Firmino com o Flamengo. Mas a principal aí que está no título aí, que o West Ham aceita e diz sim para a liberação de Lucas Paquetá. Então ele vai vir para o Flamengo? Não, nada ainda, tem uma negociação envolvendo o atleta. O West Ham diz sim. Paquetá quer retornar para o Brasil. E no Brasil ele falou que só joga no Flamengo. O Botafogo de John Textor demonstrou interesse. Mas ele já deixou claro que no Brasil só jogará no Flamengo. Mas então que isso é bom para o Flamengo? O Flamengo, se tiver interesse, e aí fazer um bem bolado com o West Ham, o Paquetá pode sim ser um reforço rubro-negro. O que seria esse bem bolado? O West Ham aceita liberar, mas quer uma compensação financeira. O valor hoje de mercado, a multa rescisória do Paquetá é de 55 milhões de reais. 55 milhões de euros. O Flamengo não vai pagar esses 55 milhões de euros. Para o futebol brasileiro isso esquece. O West Ham sabe muito bem disso. Além dessa multa, tem o julgamento que vai acontecer do Paquetá no ano que vem, se eu não me engano, em março do ano que vem. Ele pode ser punido e ficar
até 5, 6 anos sem jogar bola. Pode ser banido de vez do futebol mundial, aí acabou a carreira dele. Como ele pode ser banido de jogar bola na Europa. Se essa possibilidade acontecer, o Flamengo aí tem interesse. E o Flamengo pensa, estuda a possibilidade de fazer um empréstimo. Um empréstimo do atleta, justamente tendo isso em vista. Não descarta o empréstimo sendo pago, um valor aí. Mas aí tem o tal do bem bolado que tem que ser colocado, que se o jogador for condenado, esse valor o Flamengo pode não pagar o West Ham. E aquele valor que foi pago, o Flamengo ser ressarcido. Então existe isso aí sim, pendente. Mas ao que tudo indica, Paquetá aí pode ser que seja aí sim um reforço para o Flamengo. Você ainda não é inscrito aqui no canal, mas assiste os nossos vídeos. Senta o dedo no like, comenta, compartilha. E quando sentir a vontade, é só clicar no botão de se inscrever. O seu comentário, a sua curtida, o seu like e o seu compartilhamento ajuda muito no engajamento do canal. E quando sentir a vontade, é só clicar no botão de se inscrever, que estaremos aí de braços abertos a recebê-lo. Para quem já é inscrito, muito obrigado por fazer parte desse sonho e projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e sentar o dedo no like. Um beijo no coração de todos, saudações rubro-negras.